E hoje vamos para mais uma aula das classes gramaticais. Vamos estudar hoje sobre a classe das preposições. Se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a continuar por aqui. Não saia daí, eu volto depois da vinheta. Olá, tudo bem? Meu nome é Laís e este é o canal Português Funcional, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas e hoje vamos continuar percorrendo o nosso caminho aí sobre a morfologia. Vamos estudar hoje sobre a classe gramatical das preposições. Prepare aí o seu caderno, a sua caneta, para você anotar tudinho e no fim da aula você ter aí um conteúdo que vai te ajudar bastante aí nos seus estudos. Vamos então para a nossa aula de hoje. Definição do que é a classe gramatical das preposições. E caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma das nossas aulas. Vamos então para a definição do que é a preposição. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa. Então, a preposição, ela tem a função de conectivo, tá? Ela estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Por exemplo, correu até onde conseguiu. A palavra até, que está destacada aí em laranja, ela é a preposição dessa frase, dessa oração. Perceba que ela está, a preposição até, está estabelecendo aí uma relação entre o verbo correu e o advérbio onde. Se nós tirássemos essa preposição, a frase perderia o sentido. Então, nós dizemos que a relação que a preposição estabelece é uma relação subordinativa, porque ela estabelece uma relação entre o primeiro termo e o segundo termo. Na nossa aula de regência verbal e regência nominal, você entenderá melhor essa questão. Mas vamos então aí para o segundo exemplo. As ruas foram enfeitadas para a festa. Perceba que a preposição para estabelece também uma relação entre a palavra enfeitadas e a festa, né? As ruas foram enfeitadas para quê? Para a festa. Então, a preposição ela tem essa função de conectar, de estabelecer relações entre um primeiro termo e o segundo termo. No terceiro exemplo também, as testemunhas estavam contra ele. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí sobre a preposição, que ela estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Se você tira a preposição, automaticamente a oração perderá também, os termos ali perderão o sentido. Outra informação importante sobre as preposições. As preposições são palavras invariáveis, porque não sofrem inflexão de gênero, número ou grau. Então, as preposições fazem parte do grupo aí das classes gramaticais que são invariáveis, porque elas não se flexionam em gênero, não se flexionam em número e não se flexionam em grau. Mas existe aí o que nós chamamos de fenômeno da contração, em que duas preposições se combinam a outras palavras e estabelecem uma relação de concordância. Perceba, nós temos aí no exemplo a preposição de mais o artigo o. Então, elas se juntam, nós temos aí, elas se unem e formam a preposição do. O mesmo ocorre com por, a preposição por mais a. Elas se juntam, sofrem aí o fenômeno da contração e formam a preposição pela. O mesmo ocorre em e Nessas duas preposições, essas duas palavras se unem e formam aí a preposição num. Mesmo ocorre, preposição de mais a. Temos então da. A preposição por mais o, nós temos pelo e assim sucessivamente. Então, as preposições, elas não se flexionam em gênero, número e grau. Mas elas sofrem, então, o fenômeno da contração, Quando duas preposições se combinam a outras palavras e formam aí uma nova preposição para estabelecer uma relação de concordância. Agora que você já sabe que as preposições são conectivos que estabelecem relação entre os termos da oração,
Agora que você já sabe que as preposições são invariáveis e sofrem apenas o fenômeno da contração, então eu posso dizer que as preposições podem ser separadas em dois grupos: o grupo das essenciais e o grupo das preposições acidentais. Vamos então entender, né, a diferença entre esses dois grupos. Preposições essenciais funcionam apenas como preposição. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas preposições são chamadas de essenciais porque é como se elas já tivessem nascido preposições, né? São preposições originais e só funcionam como preposições. Elas sempre vão ter a função de preposição. Por exemplo, ficamos sem dinheiro para as contas. A palavra destacada sem é a preposição. Precisamos conversar sobre ontem, né? A palavra destacada sobre é a preposição essencial. Fui à feira com minha mãe. Com também, que está aí destacado no exemplo, é a preposição essencial. Então, preposições essenciais, elas sempre terão a função de preposição nas orações. E temos aí também o grupo das preposições acidentais. Preposições acidentais são palavras de outras classes gramaticais que, em certas ocasiões, funcionam como preposição. São elas: conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que. Então, essas aqui são algumas das preposições acidentais, né? As preposições essenciais que eu listei anteriormente, né, é importante que você anote, porque aquelas lá que estão descritas são todas as preposições essenciais. Estas daqui são algumas das acidentais. É importante que você memorize para fazer uma diferenciação entre elas. Aí nós temos exemplos das preposições acidentais. Pagou conforme o combinado. Então, conforme, dependendo da palavra conforme, dependendo da situação, da ocasião em que ela está empregada, ela terá função de preposição. No segundo exemplo, segundo a professora, os alunos foram bem no teste. Perceba que segundo, né, a palavra segundo, ela pode ser um numeral. Mas nesse caso, da forma como ela foi empregada, segundo a professora, ela tem a função aí de preposição acidental, né? De acordo com a professora. Nós usamos a palavra segundo, nesse caso, que originalmente é um numeral, mas que nessa oração ela assume a função de preposição. Então, preposições essenciais são aquelas que apenas têm a função, né, de preposição. Ao passo que as preposições acidentais são aquelas que originalmente podem ter outras funções gramaticais, mas dependendo do contexto, né, em que elas são inseridas, elas podem sim exercer a função de preposição também. Algumas observações importantes sobre o uso da preposição. Primeira coisa, o sujeito das orações reduzidas de infinitivo não deve vir contraído com uma preposição. Por exemplo, a maneira dela trabalhar não é correta. Essa expressão, essa frase está errada, né? O emprego da preposição aí foi inadequado. Olha o exemplo correto. A maneira de ela trabalhar não é correta. Então, quando nós temos aí os verbos no infinitivo, nós não usamos a contração da preposição. Lembra que eu falei no início da aula que algumas preposições se contraem e dão origem a outras preposições? Quando nós temos verbos no infinitivo, nós não usamos a contração da preposição. Então, a forma correta é: a maneira de ela trabalhar não é correta. A maneira de ela estudar não é correta. Tá? Uma observação importante. Segunda observação: a preposição a não deve ser utilizada após a preposição perante. Por exemplo, ao divulgarem o resultado, Rodrigo chorou perante a todos. Está errada essa colocação. A forma correta é: ao divulgarem o resultado, Rodrigo chorou perante todos. Então, se lembre dessa regrinha, porque isso vai te ajudar a se comunicar melhor.
tanto de forma verbal quanto de forma escrita, tá? Nós não usamos a preposição a após a preposição perante. Você não vai dizer perante a todos, perante a ele, né? Você vai dizer perante todos, perante eles, tá? Então, não se usa a preposição a após a preposição perante. Uma outra observação muito importante também: não podemos utilizar a preposição a depois da preposição após. Por exemplo, todos foram ao cinema após a reunião. Está errado. A forma certa: todos foram ao cinema após a reunião. Parece que eu falei a mesma coisa, mas se você prestar atenção, no primeiro exemplo, nós temos a presença aí do acento grave, né, que é um indicativo de crase, né? Eu vou dizer assim, nós temos o A craseado, né, para você entender melhor. O que acontece? Nós só usamos o acento grave, né, indicando a crase, quando nós temos o artigo e a preposição juntas. Então, nesse caso, eu não posso utilizar a preposição, tá? Eu vou usar apenas o artigo. Todos foram ao cinema após a reunião. Porque se eu empregar a preposição mais o artigo, eu terei de empregar, então, o acento grave indicativo de crase, o que vai ficar incorreto, tá? Então, nesse caso, não tem crase, viu? Para você entender melhor. Todos foram ao cinema após a reunião. Apenas o a artigo aí, né? Sem a preposição. Então, sem crase. Quarta e última observação que eu quero fazer nesta aula. A preposição desde não admite em sua sequência a preposição de. Esse é um erro não tão comum, mas eu não posso deixar de falar, tá? Por exemplo, Rosana está no consultório desde das 14 horas. É um erro não tão comum. Eu, particularmente, quase nunca vejo esse erro aí, né? Meus alunos quase não cometem esses erros, tá? Mas é importante fazer essa observação, porque caso você se confunda, né, com essa observação, você vai se lembrar depois. Na forma correta, Rosana está no consultório desde as 14 horas, tá? Então, sempre que você usar a preposição desde, você não usará, né, na sequência, a preposição de, tá? Porque se você usar, vai ficar uma forma inadequada e incorreta. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu preciso deixar claro para você que essa aula de preposição foi apenas a primeira, tá? É por isso que é importante que você ative aí o sininho, porque assim que nós colocarmos a outra aula, você já vai ser notificado. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as locuções prepositivas. Eu achei melhor dividir essa aula em duas partes, para não ficar muito extensa, para não cansar vocês. Tá? Então, aguarde aí a nossa próxima aula sobre locuções prepositivas. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse conteúdo. Então, deixe aí o seu joinha. Caso não seja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!